Ótimo, muito bem. Entramos agora no capítulo 4 e 5 de Daniel. Já oramos e vamos direto a esse capítulo. O livro de Daniel, ele é dividido em uma estrutura, né? Do capítulo 1, 2, 3, 4, 5 é história, muita história, né? E aí o capítulo 6 ele vai finalizar essa parte da história, do 1 até o 6, e aí o 7 em diante é mais profecia, né? No entanto, esse capítulo 4, ele tem algo interessante, porque quem vai fazer a narrativa é o rei, né? E o capítulo 4 e 5 apresenta a loucura dos homens. A loucura dos homens. E eu quero pontuar aqui algo interessante da fala do rei Nabucodonosor. Capítulo 4, versículo. é, eu vou ler o verso até o 3, do 1 ao 3, mas a ênfase é o 3, tá bom? O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. O rei que está estabelecendo aqui, né? Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E o verso 3 diz assim: como são grandes os seus sinais, e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Olha, meus queridos e queridas, o sábio, o sábio entende isso aqui. O sábio entende esse texto. Verso 3. Deus, ele faz grandes sinais, grandes maravilhas. O reino de Deus é reino eterno e o seu domínio é para sempre. Como isso tem significado? Todas as nossas ações, as nossas loucuras, é porque a gente não entendeu isso, né? É porque a gente não entendeu isso. Que Deus é grande, faz grandes sinais, faz maravilhas e ele reina para sempre. Nós terminamos na nossa última aula, conversando sobre isso. Qual é a sua escolha, né? Qual é a sua escolha? E nós podemos escolher o caminho fácil, onde todo mundo vai, ou o caminho difícil, que é poucos que vão, né? Esse foi o finalzinho da nossa conversa anterior. E aqui tem algo bastante interessante para você pensar. Ellen White diz o seguinte, né? Ela diz o seguinte: como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da Terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Essa é a ponte entre do que aconteceu na fornalha no capítulo 3 com o que vai ser apresentado no capítulo 4. Deus faz maravilhas. Deus reina e ele está com você 24 horas por dia, né? Ele está com você. Olha o que a Ellen White diz aqui. Em meio do tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Amém, igreja? Seus escolhidos ficarão firmes,
Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. Em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses, capaz de salvar perfeitamente os que nele puserem a sua confiança. Amém? Olha, aqui, já olhando para o capítulo 4, capítulo 5, nós temos alguns paralelos interessantes. São duas loucuras. O Nabucodonosor se acha soberano e vai pastar, literalmente. O rei Belsazar se acha também, né? E ele faz festas e festas, até que numa noite ele perde tudo e não volta mais para o reino, né? São loucuras. O que é um louco, né? O que é um louco? Diz o dicionário que perdeu a razão, alienado, doido, maluco. Pastor, Jesus diz que a gente não pode chamar ninguém de louco. Pois é, mas Nabucodonosor, ele mesmo descreve a própria loucura. Aqui, a narrativa, depois você lê com calma o capítulo 4, né? Por causa do nosso tempo, não tem como eu explorar isso, mas ele mesmo apresenta que ele ficou, né? Um louco é alguém sem bom senso, sem moderação, sem prudência. Ele é imprudente. O louco, ele é desprovido de sensatez, ou seja, insensato, ou seja, temerário, estroina. Sabe o que é isso? Depois você pesquisa no dicionário aí, né? Dominado por uma emoção intensa. O dicionário diz, né? Louco de alegria. Um louco, ele é dominado por uma emoção. Presta atenção nesse detalhe e dá uma olhada na tua vida assim, ó, vai e volta, vê se em algum momento você teve insanidade. Louco é que não tem controle sobre si mesmo. Isso é um louco. Ele está descontrolado. Isso é dicionário, gente. Só entrar na internet aí. Louco é que não é previsível, é que não é controlado, né? Ou seja, ele é imprevisível. Você nunca pode confiar em um louco. Olha que interessante isso aqui. Louco é de teor intenso, vivo, violento, né? Exemplo, louco de amor. Contrário à razão, absurdo, ou seja, um projeto louco. Às vezes as pessoas fazem projetos loucos, né? Repleto de fúria. O furioso é louco. Tá vendo? Olha que coisa incrível. Um louco furioso, ele tem alucinação, ele não tem noção da realidade, né? De aspecto incomum. Pessoa fora do normal, né? Anormal. Tá aqui, ó, dicionário. Então, pastor, alguns destaques. Louco é aquele que perdeu o raciocínio. Todas as vezes que alguém faz algo que não usa o raciocínio, pastor, o que é o raciocínio? Para mim, né? Eu sei que todo mundo sabe disso, mas é bom lembrar. Mas o raciocínio, a razão, é a capacidade de diferenciar o certo do errado, o bem do mal, entende? É diferenciar. Às vezes, nós não conseguimos parar para raciocinar, para diferenciar as coisas. É ação de doido. Tá doido. Pessoas que não têm moderação, não têm prudência,
É doido. É? Não tem controle de si mesmo. Gente anormal. Já parou para pensar no louco? É importante porque o capítulo 4 de Daniel, o rei está dizendo: Eu quero contar algo para você que para mim foi maravilhoso. Para mim foi esclarecedor. Eu passei um tempo como um louco, né? E 7 tempos, diz o texto, é 7 anos, viu? É muito tempo. Já pensou isso? 7 anos. Depois ele volta para o trono. E ele volta inteligente, sábio. Tanto é que o Daniel coloca a experiência dele no seu livro, né? Pastor, e louco na Bíblia? Bom, a palavra louco na Bíblia é Nabal. Você lembra dessa palavra? De um homem chamado Nabal? A palavra Evi, a palavra Afron, Provérbios 1:7 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Gente, como vocês sabem, a igreja me colocou para servir na área da comportagem, e a comportagem é um ministério de publicação. O que faz o ministério de publicação? Ele publica, ou seja, nós somos motivados a pegar a sabedoria, o saber e incentivar as pessoas a ler, a estudar. Ou seja, a gente vende livro, né? Mas a maioria gritante das pessoas, elas dizem: eu não gosto de ler. Eu tenho dificuldade com a leitura. Eu não consigo sentar e ler sem parar 2 horas, 3 horas. Aliás, você que está me ouvindo, qual foi a última vez que você passou uma tarde lendo? Uma tarde, assim, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. Você já ficou? Qual foi o último dia que você passou lendo, estudando, examinando a Bíblia por uma noite inteira? Interessante isso, né? Lucas 12, verso 15, diz o seguinte: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, Deus está classificando como louco. Aqui a história você já conhece, a história do capítulo 12 de Lucas. O homem que juntou para si, né? E falou: agora eu vou ficar tranquilo, né? Esse é um termo importante para a gente analisar. Então, o louco, ele é o estúpido, sem razão, o idiota. Esses são os conceitos que você vai perceber na Bíblia, né? Isso aqui não é xingamento, isso aqui é classificação, viu? Isso aqui é uma classificação. Olha, você tem essas características, então você está nessa classificação, né? Então, voltando para cá, vamos dar uma olhada na história do capítulo 4, né? Nós temos uma estrutura interessante. Nós temos o sonho do rei, ele vê uma árvore gigante, está aí no verso 10, você pode conferir. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado em minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. No verso 13, apresenta um decreto. No meu sonho, quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu. Aí nós temos a interpretação do sonho. No verso 22, você vai perceber claramente aí
a definição de quem é quem, né? Aquela árvore é você, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. E agora Daniel define o decreto do Altíssimo, 24. Acharam aí? Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá contra meu senhor, ó rei. E aí vem o decreto que ele vai pastar, você já sabe. E no verso 26 está algo interessante. Olha o que diz o verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com suas raízes, e significa que o teu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor, ó rei, depois que o Nabucodonosor tiver reconhecido que o céu domina. E aí ele fica 7 anos assim, né? Esse aqui é o resumo do capítulo, né? Esse aqui é o resumo do capítulo. No capítulo 5, nós temos um outro resumo. Nós temos uma grande festa, né? Você pode olhar aí no capítulo 5. O rei Belsazar, ele dá uma grande banquete no verso 1 para 1.000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Então, nós temos aqui um salão. Esse salão, segundo as pesquisas, tinha 765 metros quadrados, né? Um salão enorme para 1.000 convidados. Imagina o tamanho desse salão. E agora, a loucura do rei. Nós temos uma visão de luxo, né? Bebedeiras e blasfêmias. Aí vem um vigilante também. Perceba que o vigilante está no capítulo 4 e também no capítulo 5. No verso 5, diz assim: no mesmo instante apareceram uns dedos de mão humana que começaram a escrever na parede, caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, tem alguém que escreve. Daniel, ele interpreta, fala que é o problema do orgulho do rei, e agora fecha esse decreto. Aqui, do 18 ao 22. Ó rei, o Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória, a majestade, por causa da grandeza que lhe deu. Povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, e quem queria exaltava, e quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono, e passou dele a sua glória, foi expulso dentre os filhos dos homens. E o seu coração foi feito semelhante a dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e o orvalho do céu foi molhado ao seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Eu vou estabelecer uma aplicação aqui para mim e para você, você que me ouve, você que me assiste. O ser humano louco é aquele que não entende, não aceita que o céu, que o Altíssimo domina. Gente, isso é simples, mas isso é sério demais. As nossas decisões, 24 horas por dia, são ordens do céu. Deus domina 100% sobre sua vida. A experiência da loucura dos homens é achar que ele pode decidir o próprio destino, que ele pode decidir o que comer, o que fazer, aonde ir, o que falar.
Você não tem isso. O louco acha que tem a vida nas mãos e pode ir fazer, pensar, sentir o que quiser. Olha que interessante isso. Nós temos um paralelo muito parecido, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5. O que é, pastor? O céu domina. Nós vimos isso anterior. E aí no verso 23 está muito claro. Você tem que entender que o céu domina. Deus é soberano, né? Na mesma noite morre Belsazar. Por quê? Louco, louco, né? Então, pastor, nós temos aqui algo interessante. Nós chamamos de quiasma. O que é um quiasma? O quiasma é onde o X se encontra, que é a parte mais importante. Então, nós temos o capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai perceber que o capítulo 6 combina com o capítulo 2, o capítulo 7 de Daniel combina com o capítulo 2, você vai entender 7 e 8. O capítulo 6 com o 3 e o 4 tem um paralelo com o 5, né? Então, perceba qual é a combinação. Capítulo 2, nós temos a profecia de transição. Capítulo 3, experiência de fidelidade, a 3 e a 6. E o capítulo 4 e 5 é o início e o fim do Império Babilônico. Olha só essa perspectiva, né? Olha essa perspectiva. Deus estabeleceu uma estrutura para mostrar para nós que cada ser humano que quer ter as profecias precisa entender que o céu domina. O céu domina. Vamos seguir o paralelo. Nós temos aqui, capítulo 4, início do Império de Nabucodonosor. Ele recebe a mensagem de Deus em sonho. Os sábios não sabem. Interessante isso, né? Os sábios, entre aspas. Daniel interpreta e é uma mensagem de juízo. O capítulo 5, a mesma coisa. Uma mensagem de juízo. Pastor, essa palavra juízo me causa calafrios, porque juízo é algo assim terrível. É verdade. Por que que alguém é julgado? Por que que alguém precisa ir a juízo? Exatamente porque ele infringiu uma verdade. Ele quis ser rei à frente de outro rei. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Se você fizer isso, vai vir juízo sobre a sua cabeça. Entenda que o céu domina. Olha que interessante aqui esse paralelo. Capítulo 4 estabelece essa estrutura. Seria julgado de acordo com a profecia. Então foi dada uma profecia e um julgamento. Tudo aconteceu como Daniel disse. Sentença: insanidade imediata. Resultado: arrependimento. No caso de Belsazar, sentença: morte imediata. Resultado: remorso, né? Esses são dois tipos de pessoas do mundo. Quando recebe a mensagem do vigilante, uns se arrependem e vê que aquilo que aconteceu com ele seja uma crítica, uma repreensão, uma admoestação, seja uma experiência negativa, ruim, né? Doença, perca de emprego, de salário, seja lá o que foi que aconteceu como a sentença dada. Nós temos a oportunidade de escolher ou o arrependimento, se humilhar perante Deus, ou o remorso. Esse é um paralelo interessante. Nós temos
essa noção, né? Entre aceitar e ignorar, ir ou ficar, somos escolhas, né? Nabucodonosor, ele se arrepende. Belsazar sente remorso. A cada dia, nós recebemos repreensões o tempo todo, porque nós temos um vigilante 24 horas por dia. E olha, imagina que você olhasse para a direita e visse um vigilante, né? Nossa, o que é que você iria decidir? Qual seria a sua escolha? Algo interessante para você visualizar. O que é o remorso? O remorso, na realidade, é medo de ser exposto, porque alguém lhe viu. Medo de ser descoberto. Olha esse conceito. Então, a maior evidência do remorso é que quando passa o perigo, a pessoa esquece. Então, passando o perigo, ele esquece. Esquece as promessas e volta a ser o que era antes. Esse é o conceito de remorso. Para pensar na sua vida. Conceito de arrependimento, né? Arrependimento é sentir dor pelo que você fez, confessar o pecado e afastar-se da situação errada. Arrependimento, na realidade, não nasce no coração, ele é fruto do Espírito. Deus vai a você na realidade, e você vai a Deus levando a sua vida como está. Ele inspira em você o arrependimento. Pastor, o que é o arrependimento? O nojo pelo pecado. Você percebe a coisa errada que está fazendo e pede a Deus que te dê forças para mudar o rumo da sua vida. Então, pastor, o remorso é o medo de ser descoberto. O arrependimento é o nojo pelo pecado. Muda tudo. Muda tudo. Alguns exemplos clássicos para você. Judas. Você sabe como terminou Judas, né? A história de Judas é um clássico em relação a isso. E aí nós temos a história de quem? De Pedro. Talvez não há necessidade de compararmos o que foi pior em relação o que foi feito de errado. Mas aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Ao olhar na história, nós temos uma escolha a fazer. Isso aqui é muito sério. Às vezes o cristão se decepciona consigo mesmo. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A nossa percepção tem a ver com isso aqui, né? É isso que, nesse paralelo, nesse primeiro momento desse estudo, fica claro o que Deus quer. A loucura é desistir de si e de Cristo. Essa é a loucura dos homens, né? E próxima nós vamos falar sobre a paz na cova dos leões. E essa estrutura eu quero finalizar fazendo um apelo a você, para que você reflita a cada dia e lembre-se que Deus salva você do pecado e não no pecado. Oremos. Amado Pai Celestial, nós tivemos um olhar geral por duas histórias, a história de Nabucodonosor e a história de Belsazar. Peço a Deus que cure a rebeldia do coração das pessoas. Peço que o Senhor nos ajude a ser humildes e obedientes,
Ajuda-nos a não querer salvar a si mesmo. Ajuda-nos, ó Deus, a entregar a nossa vida a Ti, para que Tu nos salve. Paizinho, que essa história nos faça lembrar a cada dia que o céu domina, que é o Senhor que está sobre todos e todas. Ajuda-nos a entender isso. E para que não haja o pecado voluntário, a rebeldia, que cada momento possamos perguntar ao Senhor a tua vontade. Entrega esse momento em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém.